Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem, que pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O tema de hoje é muito importante para o grupo familiar Ascioli de Oliveira, porque foi constituído no dia 16 de janeiro de 1925, com a união de Laurene e Esdras Ascioli, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Este casal, que viveu até o ano de 1988, completando 63 anos de vida em comum, matrimônio que é conhecido como bodas de sândalo, constituiu um grupo familiar de 9 filhos, na caminhada do Nordeste para a região Sudeste. Vivendo em Campina Grande, mudaram-se para João Pessoa, após Maceió, em Alagoas, em seguida Salvador, na Bahia, encerrando esta verdadeira epopeia na cidade do Rio de Janeiro, onde viveram até o último de seus dias, na Rua Silveira Martins, número 129, apartamento 901, bairro Flamengo. Esta rua fez parte da história do Brasil, porque era onde se situava o Palácio do Catete. Datas memoráveis, eu, ainda garoto, assisti os momentos importantes da República, a morte de Vargas, ocorreram algumas dezenas de metros do imóvel onde o clã Ascioli de Oliveira residia. Mas voltando à história familiar, papai Esdras Ascioli de Oliveira era funcionário do Banco do Brasil. Em razão disso, ele ia sendo transferido e os filhos iam surgindo. Então, o que aconteceu foi que, no dia 7 de outubro de 1927, 2 anos após o casamento, nasceu Adalberto, meu irmão mais velho, que ao longo da vida teve 11 filhos, 5 do primeiro casamento e 6 do segundo casamento. Um deles prematuramente falecido. 3 anos após, exatamente no dia 19 de maio de 1930, nascia Arnaldo Ascioli de Oliveira, um querido irmão de todos, orador como poucos, tinha uma memória prodigiosa e um líder estudantil nato. Ele foi presidente do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, conhecido por todos
como caco. Naquela época, os líderes estudantis não eram panfletários. Eles eram recebidos por altas autoridades do país, a nível de magnífico reitor da Universidade do Brasil, porque eram universidades federais sediadas no Rio de Janeiro, ou o próprio presidente da República, que os recebia no Palácio do Catete. Eu, garoto, vi aqueles meus irmãos saindo para as suas missões, além de cursarem com brilhantismo suas faculdades, sim, porque naquela época os cursos superiores formavam ministros de Estado, juízes dos tribunais superiores, juízes de alçada, magistrados talentosos, promotores brilhantes, defensores públicos honrados e talentosos. Bom, no dia 12 de junho de 1932, portanto 2 anos após, nasceu minha já falecida e querida irmã Asta. Se formou na Escola Nacional de Música, ali aquela rua, é ali no centro da cidade, próxima aos Arcos da Lapa, não é? Ainda hoje existe a Escola Nacional de Música tinha nível superior. Então, foi mais uma da família que obteve o grau de curso superior. Asta Cioli de Oliveira se casou com um militar brilhante chamado Percy Antônio Wolff. Personalidade que faz falta hoje. Eu asseguro a vocês que se vivo tivesse, perto dele não existiriam os famosos melancias. Pessoa íntegra, correta e um apaixonado pelo Brasil. Asta, minha irmã, e Percy tiveram 5 filhos, um dos quais prematuramente falecido, mas que esposam os mesmos princípios do clã. Família acima de tudo. Bom, um ano após, exatamente no dia 31/12/1933, nascia Álvaro Cioli de Oliveira, que veio a se tornar um brilhante médico psiquiatra, professor, autor de inúmeros trabalhos. Com 32 anos, foi nomeado diretor do Departamento de Doenças Mentais do antigo Estado do Rio de Janeiro. Esteve preso pela Revolução de 1964, motivo que muitos nos honrou,
sabedores que éramos de sua integridade e dignidade. Sua passagem pela polícia merece registro, porque inúmeras vezes familiares de seus captores foram levados à sua presença para consultas. E ele simplesmente dizia que aquele não era o local ideal para atender um paciente. Daí, seus captores não tiveram dúvida, diante do fato, em verificar o erro cometido em relação à sua pessoa. Alguém pode ser até comunista, mas nada implica que não tenha o direito de expressar a sua vontade. Hoje tenho certeza, à luz do que viu ao longo da vida, essa passagem pelo comunismo já se distanciou muito além da linha do horizonte. Álvaro, uma espécie de guru dos demais familiares, teve 3 filhos. Pessoas maravilhosas que eu tenho o prazer de ser tio, à semelhança dos demais. 3 anos após, no dia 8 de março de 1936, nasceu ele, o 5º filho, Aristarco Accioli de Oliveira. Esse nome marcou minha vida, porque era o meu conselheiro. A ele eu recorria. Vocês devem convir que uma família com muitos filhos, os caçulas ficam bastante distanciados dos demais. E tem que haver um fiel da balança. E o fiel da balança sempre foi Aristarco Accioli de Oliveira, conhecido na família como Taquinho. Taquinho era um rapaz nascido em Alagoas, muito franzino, que veio para o Rio de Janeiro e começou a nadar no Fluminense. Lá, inclusive, onde me ensinou a nadar aos 2 anos de idade. Devo isso também a ele. Pois bem, Taquinho tinha um técnico chamado Cachimbal, falecido há muitas décadas, um outro técnico chamado Baiana, famoso, jogou polo aquático também, mas foi nos 100 metros nado livre que se notabilizou na natação brasileira, batendo inúmeros recordes nacionais. Foi campeão sul-americano de natação no Chile, com uma memorável equipe que faziam parte Haroldo Lara, Silvio Kelly dos Santos e Manuel dos Santos, que veio em 60 a se transformar em medalhista olímpico do Brasil. Mas Taquinho também foi campeão mundial universitário no revezamento 4x200
na cidade espanhola de San Sebastián. Mas ele não parou por aí, não. Ingressou na Faculdade de Arquitetura, assumiu a presidência do Centro Acadêmico Atílio Corrêa Lima, fundou um cineclube na época que o cinema de vanguarda começava a dar os primeiros passos no Brasil, e ele era de uma geração espetacular. Colegas de turma, Conde, que veio a ser prefeito do Rio de Janeiro, Nélio Paz de Barros, e tantos outros talentosos jovens que, unidos, pediram permissão ao magnífico reitor Pedro Calmon, que ficava na Universidade do Brasil, no prédio ao lado, e pediram permissão ao diretor Raimundo Carvalho Neto, diretor da Faculdade de Arquitetura, para construírem um teatro de arena. Vejam só, essa juventude hoje nas faculdades levantando bandeiras de militância ou em favor das drogas, ou desvirtuando a natureza de formação de curso superior, deveria mirar-se nesses jovens do passado que construíram o primeiro teatro de arena na cidade do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil. E nele fizeram um show inesquecível. Foi o primeiro show de bossa nova no Brasil, em que todos os talentos da bossa nova ali estiveram presentes. Pois bem, meu irmão chefiava o diretório acadêmico da Faculdade Nacional de Arquitetura. Agora, um marco da gestão deles à frente desse diretório acadêmico foi acabar com o trote universitário, em que no passado os alunos eram pintados de vermelho, tinham a cabeça raspada, coisas do gênero. O entendimento da turma que ele liderava era que os jovens que entravam na faculdade deveriam ser recepcionados com tapete vermelho. Então organizavam grandes bailes com as mais famosas orquestras para recepcionar os calouros. Sim, porque os calouros, anos após, também seriam veteranos e, ao fim e ao cabo, profissionais da categoria. Então eles, naquela época, nos anos 50, consideravam o trote uma bestialidade, algo incompatível com o nível superior que iriam assumir e com o custo que gravavam a nação para a obtenção de sua diplomação. Então a Faculdade de Arquitetura, Nacional de Arquitetura, inaugurou o fim dos famigerados trotes universitários. Pois bem, um ano após, exatamente no dia 30 de 12 de 1937,
nasceu Afrânio Ascioli de Oliveira, que veio, como o seu irmão antecessor Aristarco, a ter também 3 filhos. 3 lindos filhos. Meu irmão Aristarco teve 3 lindas filhas. O Afrânio teve 2 filhos e uma filha, que nos assiste neste momento em Portugal, mais especificamente na cidade do Porto, onde constituiu família. Afrânio se formou em Direito, um brilhante advogado, trabalhou na Interbras, terminou a carreira na Petrobras, firmou em nome da empresa inúmeros contratos no exterior. Aquela época, uma pujante e rica empresa, onde até indivíduos mal intencionados que entravam naquele ambiente quase que eram reeducados pelo patriotismo existente no corpo funcional. Afrânio voltava para casa todos os dias orgulhoso de trabalhar na Petrobras. Muito bem. O que aconteceu foi que 4 anos após, exatamente no dia 12/4 de 1941, meus pais já estavam na Bahia e nasceu minha irmã Alda, que veio a se transformar uma professora de danças clássicas, uma talentosa bailarina do Teatro Municipal e que veio a ter 4 lindos filhos. E enchem de orgulho a família. Bom, pessoal, 4 anos após, nascia este que vos fala, no dia 14 de agosto de 1945, na cidade do Rio de Janeiro. Me formei em Economia, cursei em 96 Direito no Instituto Metodista Bennett, trabalhei em um banco americano, eu era responsável pelo Global Relationship Information System, um estudo mundial de rentabilidade das subsidiárias do Chase ao redor do mundo. Eu era responsável pela versão Brasil. E, em 1987, a empresa reformulando o seu projeto no país, eu, como 3.200 funcionários, fomos liberados e fiz concurso para a Justiça do Estado, onde tive o privilégio de trabalhar com competentes e íntegros magistrados que muito me ensinaram e me permitiram contribuir para o Estado do Rio de Janeiro a partir da minha experiência profissional no campo de análise de projetos e análise de investimentos. Trabalhei na Fazenda Pública e aprendi muito com os dignos, zelosos e competentes magistrados concursados que tive o privilégio de
conhecer. Bom, 4 anos após, exatamente no dia 23 de junho de 1949, nascia o caçula da família, de nome Aguinaldo, que teve também 3 filhos. É um empresário do setor de turismo. Recapitulando, a família comemorou bodas de prata dos pais no dia 16 de janeiro de 1950, bodas de ouro no dia 16 de janeiro de 1975 e bodas de sândalo no dia 16 de janeiro de 1988. O clã residiu em Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, Maceió, em Alagoas, Salvador, na Bahia, e Rio de Janeiro, onde permaneceu até a passagem de seus fundadores. Todos os filhos foram registrados com nomes iniciados pela letra A. A formação universitária da família engloba arquitetura, advocacia, medicina, economia, música, danças clássicas e relações públicas. Curiosidade da família: o chefe do clã, Esdras, veio a tirar seu primeiro repouso anual após se aposentar, tendo em vista que para o sustento dos 9 filhos teve que negociar 35 anos de suas férias adquiridas pelo empregador. Comemorações familiares do clã. A data mais importante da família era o dia 1º de janeiro de todos os anos, quando o clã se reunia na Rua Silveira Martins, 129.901, bairro Flamengo, Rio de Janeiro, e todos, com início por meu pai Esdras, informavam aos demais seus planos para o ano seguinte. O sentido de família marcava a data, acompanhado que era por todas aquelas irmãs por afinidade que se juntaram ao clã através de laços matrimoniais. Ceia de Natal era um dia de grande alegria para todos. Refeições na família era um momento de agradecimento ao Criador pelos alimentos disponibilizados. Não havia na família o mau hábito de deixar comida no prato. Todos tinham que comer tudo que colocaram no prato. Na nossa casa era proibido falar gírias. E durante as refeições, só assuntos leves. Qualquer tipo de demanda de natureza diferente eram relegados a segundo plano. Liberdade religiosa na família era plena, como a liberdade de pensamento. Todos podiam expor o que pensassem, porque o sentido de respeito à opinião de cada um era sagrado. Existem homenagens que eu quero fazer. Eu quero homenagear a todas as pessoas que se uniram ao clã através do casamento ou de relações de mútuo consentimento.
quero exaltar a figura de todas as pessoas que se casaram ou se tiveram uma relação consensual com membros da família e, por decisão divina, tiveram que partir ou por mútuo conhecimento se afastaram. Enquanto estiveram no grupo, elas foram muito importantes, porque deram ao grupo parte de seu sangue, muito do seu amor e grandes momentos de suas esperanças. Todas merecem o respeito do grupo familiar. Quero fazer uma homenagem pessoal a uma senhora que me ajudou e muito nos meus primeiros anos de vida. A mim e ao irmão caçula, chamada Arlinda. Era daquelas figuras que, sem família, veio do Nordeste acompanhando meus pais e era tratada como uma irmã por todos os demais. Respondia pelo nome de Ia. Nossa família tinha também uma cozinheira maravilhosa, de uma personalidade fortíssima, que eu tenho na memória e, pensando nela, agora, nesse momento, me sinto emocionado. Ela chamava Maria José Simões do Amor Divino. Ela era a dona da cozinha. Ninguém entrava na cozinha sem a permissão dela. Nem meus irmãos mais velhos não entravam. E há uma terceira pessoa que eu encontrei muitas vezes, muito tempo após de haver parado de frequentar nossa casa. Era uma senhora baixinha da Bahia, chamada Dona Flávia Carvalhal. Ela era a passadeira das roupas da família. Sim, porque naquela época existiam as lavadeiras e as passadeiras, porque essa história de máquina de lavar roupa, isso foi décadas após. As próprias geladeiras começaram a chegar ao Brasil já próximo ao governo Kubitschek. Olha, pessoal, eu fiz um pequeno relato da nossa família. Foram 33 minutos de abertura total para vocês. O vídeo foi longo, sim, mas a história da nossa família longa será. Por 100 anos estão sendo comemorados hoje. Quantos mais nossos descendentes levarão adiante? Eu encerro nossa fala, sim, porque vocês fazem parte dela, exaltando a família, exaltando o amor, exaltando a pátria, porque ela é que nos alberga e mantém viva a chama que envolve a todos nós, apaixonados que somos
por essa terra chamada Brasil.